O Ponto de Pergunta Cast sai mais uma vez do estúdio e ele está em São Francisco de Itabapoana. Nós estamos no Centro de Histórias e Memórias com essa enciclopédia, esse ilustre São Franciscano que vai contar um pouco da história desse município tão importante. É verdade, hoje tem muita história, muita cultura, muita arte, a gente está rodeado aqui de coisas bacanas e tudo isso vai ser mostrado hoje no Ponto de Pergunta. Isso, vamos começar perguntando, seu Roberto, como é que foi esse movimento para a criação do município de São Francisco de Itabapoana? É uma história longa, envolveu várias pessoas, sim. Algumas até achou, depois de dizer que foi assim, que foi assado, etc., completamente diferente da verdade, da realidade. Eu, como gosto da verdade, tudo aquilo que eu falo com relação à nossa história, a história de São Francisco e de Itabapoana, eu tenho como provar. Eu tenho documentos que provam. Se não tivéssemos aqui energia, se não tivesse agência bancária, se não tivéssemos hospital... O mínimo de estrutura, o mínimo dessa estrutura, jamais seria emancipado. Né? Depois, já mostrei para vocês aqui uma publicação até que já foi feita pelo jornal Monitor Campista, que São João da Barra estava previsto ser transformado em área de segurança nacional. E se transforma em área de segurança nacional, São João da Barra já não elegeria mais o seu prefeito, o vereador, etc., porque passava a ser administrado pelo governo federal, não pelo estadual. E, né, se isso ocorresse, o município de São Francisco jamais seria emancipado. Resultado, como eu já vinha trabalhando muito para a emancipação, e a história já, de certa forma, contei para vocês aqui, tudo que foi criado, que não existia, para dar estrutura, condições de emancipar, né? Eu procurei o deputado Alair Ferreira também, que era uma pessoa que eu confiava, e ele, diante do que ouvia de mim, porque eu tinha um programa de rádio lá na Rádio Cultura de Campos e tinha um outro na Rádio Continental. E falava muito do nosso sertão e do município de São João da Barra. E tudo que eu falava, eu escrevia, eu confirmava, eu provava, e ele passou a confiar muito em mim. Confiou em mim. E nós trabalhamos para isso aí. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos apoiar o Alberto Dauad, que já é deputado em outras sessões, né, em outros mandatos, era 4, 5 mandatos que ele tinha exercido. Eu já está preparado, já tem conhecimento, já conhece o governador, tem tudo pronto, né, para se reeleger. Nós aqui continuamos lutando, né, porque precisava encaminhar a nossa ata aqui de interesse para que um deputado apresentasse isso lá na Assembleia Legislativa. Não interessava o Barbosa, porque queria ser prefeito de Campos, e não interessava Alberto, que era, em princípio, contra a ocupação. Então, fizemos uma reunião aqui, colocamos os vereadores da época, que também é da região, um deles era Nival Ornelas. Nessa reunião, nós tínhamos que formar uma comissão, né, para representar o nosso grupo aqui. Colocou o grupo que representava, presidido por Nival Ornelas, entregou esse documento que nós fizemos aqui, essa ata aprovando o interesse, para que ele representasse lá na Assembleia Legislativa. E foi apresentado por ele lá.
esse projeto. Barbosa tinha sido candidato a prefeito de novo e perdido a eleição. Outra vez. Aí ele já viu que a saída dele, o grande caminho que ele tinha para continuar fazendo campanha, fazendo ser político, era a terra que ele nasceu, né? E que tinha votado nele também para deputado. Resultado, ele entrou com um requerimento lá na Assembleia pedindo a recolocação da proposta para a emancipação do município. Colocou lá. Bom, e foi aprovado pela Assembleia Legislativa, né, a realização do plebiscito. Aí foi marcado o plebiscito. O plebiscito foi uma outra luta, porque até então ainda existia, né, pessoas que não aprovavam a emancipação. Havia interesse político, havia outros interesses pessoal e tal. Mas o meu interesse era o município, era o povo. Fizemos várias reuniões, vários comícios, né? Consegui convencer um e o outro, botar todo mundo em cima do mesmo caminhão, que é o palanque para fazer comício era em cima da carroceria de um caminhão. Nós fizemos essas reuniões e aí, marcado o plebiscito, trabalhamos muito para essa dar certo. E aí São Francisco deixa de ser sertão de São João da Barra e passa a ser município de São Francisco de Tabapuã. Isso. Né? São João da Barra era o nosso município, nós éramos aqui distrito, éramos segundo distrito de São João da Barra, né? Eram 3 distritos aqui, né? Éramos aqui o segundo, terceiro e quarto distrito, aqui na nossa região. E mantivemos esses distritos e tivemos que trabalhar muito. Como eu disse, tinha gente contra. E precisava, como o plebiscito, nós tínhamos que ter mais de 50% dos votos favoráveis à emancipação. E como trazer esse pessoal para as urnas, para votar? Se todo mundo espalhado, não havia transporte, não havia isso, não havia quem ajudasse e tal. Eu tive sorte que era muito meu amigo também, uma pessoa que eu não esqueço nunca, né? Que era o proprietário da empresa de ônibus, da Arga 1. Conversei com ele e tal. E ele foi, no dia do plebiscito, cedeu, né, quase 20 ônibus para a gente transportar os eleitores, né? Até porque do lado de lá poucos iam votar. Mas eu acho que um primeiro grande empreendimento aqui da região, ele foi industrial, eu acho que foi a fábrica Da Tipiti, né? Conta um pouquinho pra gente dessa história. Ih, rapaz, tem história para encher 10 livros, não é? O Ludwig Kummer, que depois disseram aqui, os malvados, aqueles que estavam vendo a grandeza, a importância desse cidadão, começaram a dizer que ele era espião da Alemanha. Estava na época da guerra, naquela época. Olha que ele nem alemão ele era austríaco, não era alemão. Né? E ele fez um investimento que jamais houve igual. E foi na década de 40, né? Começou um pouco antes, né? Foi fundada em 1940 pelo barão austríaco Ludwig Kuhn e Aurélio Facioli Grimani. A Tipiti era o maior complexo de produção de farinha de mandioca da América Latina na época. Era só do estado do Rio, não. Era do Brasil, era da América Latina.
e foi construído em apenas um ano, onde o senhor José Ricardo Ângelo, conhecido como Zé de Pola, nos lembra. A produção de farinha de mandioca em São Francisco de Itabapoana é uma tradição que remonta ao período colonial. No passado, carro de boi, carroça até chegar aos caminhões no dia de hoje, como nos consta, levava dias. Bem, aí veio empolgado, autorizado a estabelecer, né, o barão, como era mais conhecido. O barão começou o investimento, comprou casa para residência, ajudou, sabia dos problemas, das dificuldades, tentou fazer lá uma estrada de ferro para o transporte da mandioca, transporte da farinha, ajudou a fazer a estrada. A prefeitura emprestou dinheiro à prefeitura de São João da Barra para fazer a estrada ligando aqui, hoje, a cidade de São Francisco à localidade de Gargaú. Ajudou a fazer a rodovia que liga São Francisco à Travessão de Campos. Ele fez outras estradas aqui dentro do território. Ele fez um investimento aqui extraordinário. Vamos dar um pulo na história. Ah. Hoje, como é que está essa questão Olha, está em ruínas, como é que está isso? depois dessa confusão toda que criaram, né, foram maldosamente um investimento, como eu disse, jamais visto aqui na região. Começaram, mesmo aquelas autoridades que haviam dado a ele permissão para a construção, estabelecer a empresa, e definiram uma quantidade da produção de farinha. Ele podia fabricar tantas toneladas de farinha. Né? Quando eles viram que esse homem estava fazendo demais, estava se produzindo demais, começaram a diminuir a autorização. Cada mês que passava, cortava, diminuía. Aí a produção ia caindo. A produção ele não podia fazer. Ele não podia fazer. Olha, não podendo fazer a farinha na quantidade que ele tinha previsto, que ele tinha calculado, não tinha como manter o transporte, o emprego, né? A quantidade da plantação de mandioca e compra da mandioca, não cabia condições. Acabou fechando. Fazer. Teve que fechar. Infelizmente, esse prédio, que era bonito, né, virou isso aqui. Que hoje são as ruínas, né? Olha a diferença. As obras aqui da usina Tipiti, em andamento, estava aqui, olha. Era isso aqui, quando começou. Tinha nada. Aqui está a mata, tudo lá era mata. Tudo era mata. Aqui você vê o trator trabalhando, cortando lá o espaço para fazer aquela obra. Então, aqui mais claro ainda, a mata que tinha, o trator que tinha, está aqui, né? Para fazer E essa marca bem conhecida, né, senhor? Ficou. No Brasil todo, né? No Brasil inteiro, inteiro. E hoje como é que tá? Hoje está parado. Tá tudo parado, tá em ruína, o prédio está em ruína. Não tem. Para tocar, pode até estar sendo usado o nome da Tipiti, porque tem herdeiros, mas não tem o recurso para trabalhar com esse tamanho, com essa quantidade de produzir o que produzia antes, com a capacidade de comprar a própria mandioca para transformar farinha. Não tem esse recurso. Então, praticamente,
né? Pode, como eu estou dizendo, pode até estar sendo usado. O nome, né? O nome, não O quer dizer nome, que... Né? é. Mas funcionar como funcionava, infelizmente, não está. As 3 cooperativas criadas aqui em princípio, a de pescadores, a de produtores rural, né? Da lavoura, e da eletrificação rural, passou por nossa mão. Eu cheguei a presidir todas as 3 em algum tempo, preparando, orientando, ensinando, enfim, e formando diretorias para dar prosseguimento. E estruturando os segmentos, Isso, né? Porque aí isso. O abacaxi, de primeiro, no passado, só era plantado abacaxi aqui nessa região, na localidade de Macuco. Lá começou a plantação de abacaxi. Mas eles não tinham aonde vender. Não tinham nem condições de fazer o preço do produto que produziam. Tinha que vender por qualquer preço, né? Quem vinha comprar, ou vendia pelo preço que ele dizia, ou então deixava o abacaxi ir embora. Passaram a fazer isso. Bom, como surgiu aí como estava dando muito certo a cooperativa de pescado, né? A cooperativa de eletrificação estava em andamento, o senhor Edecil, esse aqui é o Edenites, né? Que é irmão dele. O Edecil Viana plantava abacaxi também. Então, dizia assim, Roberto, já que você fez a cooperativa de pescador, vamos fazer a de plantador de abacaxi? Pronto, vamos fazer. Preparei a ata, preparei tudo, fiz a reunião, né? Coloquei até o irmão dele como o membro da diretoria, que ia cuidar, seria o diretor comercial, era quem ia vender o produto. Fizemos, e o primeiro ano foi um sucesso. Cresceu. Muito mais gente começou a plantar abacaxi, né? Costa aqui, coisa lá. Passou um tempo difícil também, porque houve lá no norte, né? No norte, eles criaram um outro modo de negociar o produto e, resultado, teve um ano que ficou meio difícil aqui, mas foi reabilitado, né? E cresceu a ponto de hoje o município de São Francisco ser o maior produtor de abacaxi e uma das fontes de renda mais importantes do município. Então, a gente fica feliz de ver que tudo aquilo que a gente se propôs a ajudar, a participar. E tem outra coisa que eu posso dizer aqui, de cabeça erguida: não cobrei um centavo de ninguém para fazer isso. Fiz por ideal, por vontade de ajudar, por vontade de ver essa terra crescer. Aqui eu nasci. Aqui nasceram só eu não. Nasceram 18 filhos do meu pai, que foi um dos primeiros comerciantes legalizados nesse lugar. Tenho aqui a foto da época, né? Tenho aqui todo o histórico desse problema, de como começou o comércio de tecidos e outras espécies aqui no município. Foi com ele. Essa ruazinha que está aqui do lado, esse terreno ali do lado era dele, do meu pai. Quando foi criada em 1940 ali a rodovia, onde hoje é a rua principal, ele fez a ligação, ele deu o terreno ali, fez a estradinha, que na época até o carro era pouco, mas tinha carro de boi, e outros que precisavam passar. Ele ligou, então, aquela rua lá atrás, que hoje, por
inspiração do vereador Elias Fidelis, que já tinha 1, 2 ou 3 mandatos, era vereador em São João da Barra, naquela época, com a morte do meu pai, e ele sabendo, meu pai doou essa área para fazer rua, doou, foi o primeiro comerciante legalizado e o maior comércio da época era ele. Homenageou com o nome. E lá, onde tem aquela rua hoje, uma boa parte também pertencia a ele. Uhum. Que lá tinha casa de residência, Uhum. tinha um pomar que era um paraíso, era uma riqueza, Uhum. né? Ele cedeu para fazer. O Elias Fidel, que era vereador, conhecia a família, conhecia bem ele, e ele tomou a iniciativa lá em São João da Barra. Aqui a gente nem sonhava ainda nessa época, emancipação, não tinha a menor condição. E ele aprovou que colocasse o nome daquela rua. Mais do que merecido, né? Reconhecimento, né? Reconhecimento. Reconhecimento. É reconhecimento. Seu Roberto, e a questão do parque eólico? Como é que chegou aqui em São Francisco? Olha, como nós começamos a dizer, mas é tanta coisa que está na história, a gente fica trocando. Fica trocando. bate-papo. É um bate-papo, né? Bem, em princípio, estava com muita dificuldade. Primeiro, a área. Segundo, a autorização. Terceiro, né, era a permissão, como eu já disse, para a implantação da rede. A empresa que tinha interesse de fazer, sabendo do meu trabalho com relação a cooperativas, isso, aquilo, disseram para eles lá para me procurar, que eu iria ajudar, certamente iria ajudar. E eu disse assim, mas poxa vida, energia eólica, né? Poxa, difícil foi chegar a energia elétrica aqui, energia eólica, então, né? No sudeste do Brasil inteiro não tem nenhuma. Era muito novo, né? O tema era muito novo quando veio para cá. Aqui seria o primeiro lugar, né, do sudeste do Brasil a ter energia eólica. Eu comecei a ajudar. Eu orientei os que estavam negociando a área para a implantação e depois quase que anulava-se esse compromisso, mesmo depois da empresa ter começado a implantar, eles logo tomaram também a iniciativa, né? Não quiseram perder tempo, já tinha recurso para iniciar. Eu era secretário, nessa época, de planejamento e obras do município de São Francisco. Procurei, né, como tal, também ajudar. Resultado, tanto que está lá na prefeitura, deve estar até hoje, porque são documentos que não podem ser jogados fora. A autorização que eu dei para a execução da obra e a aprovação do projeto. Também, como secretário de planejamento, aprovei o projeto. Tá bom? Agora, Tanto que o engenheiro da empresa que construiu aquilo lá, convidado pela Câmara Municipal para explicar, né, como é que foi e tal, ele chegou lá, explicou e foi e disse: olha, o parque eólico de Gargaú só tem esse nome porque a gente não pode botar o nome de Roberto Cruz, porque a gente não quer ver ele morto, a gente quer ver ele vivo. Né? Só podia ter nome. Só depois mas ele que morre. fez tudo. É. Ele que fez tudo. Só depois Ele que treinou o nosso pessoal, explicou tudo como é que fazer, resolveu. No final,
com umas certas dificuldades feitas, inclusive até na estrada, que com passar caminhões muito pesados, etc., o asfalto teve problema, mas a empresa quis consertar. E aí proibiram da empresa consertar o asfalto. Isso é do Estado. O Estado é que tem que consertar, não pode botar a mão, não. Tem que ter autorização dele para botar a mão nisso aí. Resultado, atrasou um pouco a obra, porque ficou mais difícil o resto do material chegar, né? As torres, coisa toda. Está ali também as fotos todas ali. Aí, o que aconteceu? Houve aí um preço. Nós estávamos numa época de inflação muito grande, né? Com esse atraso, o custo para terminar a obra aumentou. E a empresa também tinha um cálculo. Teve que dar uma parada. Tinha que parar. Tinha que parar. Aí o engenheiro me procurou, falou: Roberto, como é que a gente pode fazer e tal? Eu pulei daqui, pulei de lá, peguei o projeto, fiz uma emenda no projeto, deu uma economia de R$700 mil na época, o preço da obra, e a obra terminou e está lá até hoje. Tá É isso aí. Tanto que na inauguração, né, eles falaram isso, e falaram na Câmara, né, e ali a foto. Está aí para quem quiser ver. Agora, a gente quer falar um pouquinho do Roberto. A gente já falou do Roberto historiador, do Roberto político, do Roberto de várias fases. A gente quer falar agora do Roberto da área cultural, o Roberto poeta, trovador e também o mentor do hino, né? Também. De São Francisco. O hino de São Francisco. Que é uma verdadeira poesia, na verdade. Meu amigo, eu não conto muita vantagem, não. Apesar de você ver aqui, tem não sei quantos diplomas, não sei quantos... Mas isso não é vantagem, isso é história real. Reconhecimento. Né? Reconhecimento, né, Liliane? Ali. Reconhecimento. Ali. Não, mas é para poder dizer como é que eu comecei. Né? Tantos troféus estão ali, etc. A gente viu tudo. Tá bom? O que aconteceu? Eu sempre digo, né, que isso não é sabedoria. A gente precisa ler, precisa estudar, precisa conhecer. Mas tem muita gente que é professor e não é poeta. Com certeza. Né? Quem é jornalista não é poeta. Sabe escrever, sabe tudo, mas não é. Usa poesia é inspiração. Inspiração. Né? Trova também. Só que ambas, né, para ser poeta e para ser trovador, né, além de ter um certo conhecimento da nossa literatura, da linguagem nossa, né, além de ter essa experiência e ter essa vontade de fazer, ele tem que ter um dom. Sem dom, não tem inspiração. Até Deus, né, na sua história, lá diz, ele precisou ter inspiração para dar, né, ser um pai. E da onde veio a inspiração para o hino de São Francisco? A inspiração é que eu nasci aqui, eu sou apaixonado por essa terra desde criança, né? Naquela época, quando eu era ainda garoto, criança, meu pai, como é comerciante, comprava o jornal, naquela época era o Jornal do Comércio, roubava lá, eu falei aqui o nome de outros jornais, A Cidade, Monitor, né? E eu lia. E nunca via naqueles jornais qualquer coisa que falasse do nosso município aqui. Não era município. Não era município ainda. Não era distrito. Então eu dizia assim, eu era garoto, e dizia assim,
Um dia eu vou mudar isso, vou botar no jornal o nome da nossa terra, vamos fazer a nossa terra para o Brasil inteiro conhecer. E não esqueci nunca de fazer isso. Sempre lutei com esse objetivo, de fazer o nosso município crescer, o nosso município desenvolver. Além disso tudo que está aí, eu consegui para São Francisco o primeiro gabinete dental público de graça para a população. Eu ajudei e consegui fazer o convênio da Associação Filantrópica Rui Barbosa, né? O órgão federal, né, fez o convênio para que transformasse o asilo, porque a Associação Filantrópica Rui Barbosa era um asilo que o Manel Carola criou. Né? E eu, na época disso, eu já tinha meu comércio, porque eu fui emancipado com 17 anos de idade. Apesar que a maior idade naquela época era de 21 anos. Mas eu fui emancipado aos 17. Já tinha minha cabeça, meus negócios, trabalhando. E ajudava lá o Manel Carola. Eu tinha aqui, o primeiro supermercado de São Francisco foi eu que estabeleci. Né? Depois, graças a Deus, vieram outros, estão aí. E eu ajudava o Manel Carola. No governo Faria Lima, uma ajuda de 200 mil cruzeiros para a Associação Filantrópica Rui Barbosa, aplicar lá e transformar aquilo em hospital. E depois trabalhei no sentido de fazer o convênio, né, do órgão federal com a Associação Filantrópica Rui Barbosa, com o hospital. O hospital hoje chama Hospital Manel Carola, porque ele foi quem começou, ele construiu, foi um homem também que se dedicou muito a isso, a essa luta. Era uma época difícil, que era pedindo mesmo para poder ter, porque não havia recurso próprio para fazer esse investimento. Né? E aí foi crescendo. Eu não luto para exaltar a minha imagem, não. Pelo contrário, eu oro todos os dias, de manhã e de noite. De manhã, quando acordo, e à noite, antes de dormir. Eu agradeço a Deus as bênçãos e graças que tem me concedido. Eu agradeço a Deus os dons, porque dom é divino, vem do poder divino, vem de Deus. Você vê, isso em toda profissão, isso em toda situação. Um time de futebol tem 11 jogadores. Todos os 11 jogam a mesma coisa? São bons iguais? Cada um na sua posição, então, né? Sempre cada um na sua posição. Não é? E o que destaca é o que tem dom, porque ele se entrega de corpo e alma. Ele faz aquilo não só pelo dinheiro, mas faz pelo amor, faz porque gosta de fazer. Agora me tira uma dúvida sobre ainda o hino. Veio a poesia primeiro do hino, ou quando o senhor soube assim, tem que fazer um hino para minha cidade? O senhor veio a inspiração para fazer o hino? Claro, foi inspiração. Primeiro eu dizia assim: São Francisco de Itabapoana, como eu gosto de você. Né? Eu falava isso para mim mesmo. Depois eu dizia assim, pensei, outros municípios tinham hino. Eu disse assim, cara, acho que eu vou fazer um hino para São Francisco. E foi pensando, cada vez que surgia alguma coisa na ideia, o que eu vou falar de São Francisco? Eu tenho que falar de quê? Da sua beleza, da sua grandeza. Eu tenho que falar do meu povo, que eu considero um povo hospitaleiro, trabalhador, porque essa terra não foi construída de qualquer maneira, não. Primeiro, por Deus, né? E depois o desenvolvimento dela, né, foi pelos filhos dela, foram aqueles que aqui ficaram, aqui investiram, aqui trabalharam e continuam trabalhando. Então, eu pensei nisso. Né? A questão de eu dizer no final, que estrela de
né? Porque é uma terra que eu sempre prestei atenção nisso. O sol, né, é muito mais presente aqui do que qualquer outro tempo, do que mesmo a lua, do que... O sol aqui no estado do Rio estava chovendo na onde? Teresópolis, Petrópolis, Macaé, não sei o quê, e aqui não chovia. Então, aqui é onde o sol brilha mais o ano inteiro. Oh, beleza! Aí eu fui. São Francisco de Itabapuana, como eu gosto de você, sua beleza encantadora há de sempre resplandecer, suas praias, sua grandeza, seus campos e floração colorida, obra-prima da natureza. Eu me orgulho de ter nascido aqui. Salve o seu povo hospitaleiro, bom amigo e trabalhador. Salve terra abençoada de São Francisco, nosso Senhor. Abraçada pelos rios, olhada pelo mar, ornada com lagoas. Você é linda, sempre vou te amar. São Francisco de Itabapuana, onde o sol brilha mais o ano inteiro. Estrela de grandeza reluzente do estado do Rio de Janeiro. Tem um bicho, mas eu vou parar. Oba! Gente, não tem finalização melhor do que essa não pra gente tem, terminar não o nosso tem. programa, né? Com essa música, essa poesia. De um esse filho encanto, apaixonado, de um filho apaixonado por sua Nós queremos terra. agradecer ao senhor pela oportunidade de nos receber aqui. Por nos receber, Tá? exatamente. Muito obrigado pela sua gentileza. Foi um prazer estar aqui, conhecer todo esse acervo, estar conversando com o senhor, contando todas essas Vamos histórias. voltar, né, Liliane? Vamos voltar, tem mais Vamos história pra gente voltar, contar, vamos né? voltar. Se Deus quiser. Olha, eu agradeço muito, eu também fico muito agradecido. Aquela promessa que eu tinha feito para mim mesmo, até que eu ia colocar o nome da nossa terra no Brasil inteiro, está no Brasil inteiro. Está, com certeza. Ali, não, está ali. Uhum. Eu recebo homenagens, né, de vários estados do Brasil, falando. Uhum. Eu realizei aqui no município de São Francisco, 2 vezes, os Jogos Florais, que é um jogo de Eu vi vários troféus ali. e que foi sucesso, e ficam me cobrando lá de fora. Roberto, quando é que vai fazer outro? Que aquele foi fantástico. O pessoal de Itapiruna vive me cobrando. Pessoal de Campos também gosta de jogos florais. Entendeu? Isso aí. E assim, eu estou conseguindo. E faço o seguinte também. Agradeço muito a presença de vocês. O prazer foi nosso. Que certamente já está dizendo que vai expor isso, está autorizado a expor, porque eu falei a verdade. Então, e se alguém duvida, vem cá que eu mostro. Não, nós já vimos, nós constatamos. Nós constatamos aqui. tudo. Muito obrigado pela sua Obrigada, senhor Roberto. Sua participação. Vir, quando tiver vontade, pode vir. É só avisar um pouco, porque eu tenho uma série de compromissos e eu gostaria de recebê-los. Então, é só me avisar e pode Nós vamos vir. voltar. Nós fomos muito bem recebidos hoje, muito obrigada. E, pessoal, acompanhe a gente nas redes sociais, o Ponto de Pergunta Cast está no YouTube, no Instagram, no TikTok. E na próxima semana, novo episódio. Tchau, tchau.